Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o professor Ramon, do curso de administração, e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o conteúdo de marketing, buscando, né, auxiliá-los na realização do ENAD, né, que obviamente, como parte da formação de um administrador, a área de marketing, né, ela é cobrada nas provas do ENAD. Nesse sentido, esse vídeo tem como objetivo retomar alguns conteúdos que vocês viram ao longo do curso, e também trazer algumas atualidades. E, por fim, nós vamos abordar a questão, ah, algumas questões, né, que caíram nas últimas edições do ENAD. Muito bem, pessoal. Nós devemos considerar, obviamente, que a área de marketing é extremamente ampla e dinâmica, né? Então, ela passa por mudanças constantes, né? Principalmente nos últimos tempos aí, com o avanço da tecnologia, né? O aumento da concorrência, isso tem provocado significativas mudanças na área de marketing. No entanto, quando a gente analisa, né, as últimas provas, obviamente, é difícil prever aquilo que vai ser cobrado, né? Nós devemos entender que a área de marketing faz parte da rotina de um administrador, né? Basicamente, a maior parte das organizações vão obter, né, seus recursos de fontes externas. Nesse sentido, é comum que utilizem de estratégias de marketing para obter esses recursos, né? Normalmente junto a seus clientes, né? Dessa forma, as competências e habilidades, né, cobradas, então abordadas nas provas do ENAD, são aquelas que fazem parte, né, do perfil do administrador, daquilo que se espera. Afinal de contas, o ENAD tem esse intuito, né, de avaliar, então, a formação de vocês enquanto administradores. Dessa forma, é comum que nas questões de marketing tem uma ênfase no raciocínio crítico, né, por parte de vocês, administradores, de verificar, então, a aplicação daquele conteúdo, mas também, né, de uma forma crítica e também de uma aplicação prática. Então, a prova ela tende a ser menos conteudista e muito mais aplicada, simulando, né, a atuação real, então, de um administrador na tomada de decisões, né, à frente, então, das organizações. Então, alguns temas que são recorrentes envolvem estratégias de marketing, abordando, obviamente, diferentes dimensões, né, da área de marketing. Então, essas estratégias podem estar voltadas a marcas, a distribuição, né, a serviços, por exemplo, né? Então, como eu disse, a área acaba sendo muito ampla, né, e dessa forma, diferentes tomadas de decisões relacionadas à estratégia de marketing podem ser incorporadas. A questão da segmentação é algo muito comum, né? Nós temos os 4Ps, que como aspecto de aprendizado, né, os 4Ps são muito pedagógicos, digamos assim, são muito didáticos, né? Mas, obviamente, a gente sabe que os 4Ps eles evoluíram e há diferentes propostas, né, de substituição dos 4Ps, mas em termos de aprendizado ele ainda tem a sua relevância. A gente deve considerar ainda que o administrador ele busca uma formação ampla, e dessa forma é comum nós observarmos questões que são interdisciplinares. Então, envolve a área de marketing, mas envolve, por exemplo, a tomada de decisões pautadas na ética, na responsabilidade social, aspectos que, obviamente, são extremamente atuais. E dessa forma é importante observar esses aspectos também na realização da prova. Quando a gente pensa no conceito de marketing, naquilo que é o marketing, a gente pode aqui resgatar a definição da Associação Americana de Marketing, que tem um papel importante, é a instituição da área mais relevante,
né? Que ela traz, então, essa importância de criar, comunicar e entregar valor para os consumidores, mas também para a sociedade. E isso, então, reforça a importância, né, de considerar, quando vocês avaliarem as questões relativas à área de marketing, esse aspecto da sociedade. Ou seja, durante muito tempo, os gestores, né, da área de marketing, né, os administradores, eles consideravam que as atividades de marketing, se trouxessem resultados positivos para a empresa, aquilo seria suficiente. Bom, obviamente espera-se que tragam resultados positivos para a empresa, mas não se limita a isso. Ou seja, não dá para se pensar, por exemplo, em trazer benefícios para a empresa e, ao mesmo tempo, trazer poluição para o meio ambiente, ou prejudicar segmentos específicos da sociedade. Ou seja, há de se pensar que as decisões da área de marketing, elas devem trazer benefícios para a empresa, mas também para outros envolvidos, né, para diferentes stakeholders e para a sociedade como um todo. Dessa forma, a gente vai observar que houve uma evolução, né, do foco ou da orientação da área de marketing, saindo então de uma orientação para produção, com foco muito então de que eu precisava produzir ao máximo e depois a gente dava um jeito de vender, né? Muitas empresas tinham esse intuito, obviamente isso há bastante tempo atrás. Isso evoluiu para uma orientação para produto, com a ideia de que se eu tiver um bom produto, eu vou ter sucesso no mercado. É claro que a gente deve pensar que oferecer um bom produto é um aspecto importante, mas não é suficiente. Na verdade, a gente deve acompanhar aquilo que o mercado deseja. E esse é um erro comum por parte das empresas ao desenvolver produtos que a empresa considera que são produtos de excelente qualidade. No entanto, o mercado não enxerga daquela forma. E, obviamente, esse descompasso entre aquilo que a empresa entende que o mercado deseja e aquilo que de fato o mercado deseja, isso pode, obviamente, ser um problema muito significativo. Então, na verdade, a empresa deve estar voltada para o mercado, ou seja, ela deve produzir aquilo que o mercado espera e não aquilo que ela acha que o mercado deseja. Daí a importância dessa sintonia com o mercado, de fato entender aquilo que o mercado quer. Portanto, a gente sai dessa orientação de produto, né, que ela acaba, então, podendo ser um obstáculo para a empresa. A gente tem ainda a orientação de vendas, que infelizmente muitas vezes é confundido com a área de marketing, muitas vezes com uma percepção equivocada de que ah, marketing é concretizar a venda, né? Não dá para se pensar mais, né, nessa avaliação ou nessa definição bastante limitada da área de marketing. Realizar uma venda, a relação com o cliente não termina ali. Ao mesmo tempo, infelizmente, tem empresas que se esforçam em concretizar uma venda a qualquer custo e, dessa forma, acaba demonstrando o lado que é muito criticado da área de marketing, que é realizar uma venda a qualquer preço, né? Não é isso que se espera, obviamente. Eu não posso recorrer a estratégias das quais, por exemplo, eu vou omitir informações para o cliente, ou eu vou fazer uma propaganda enganosa para que eu consiga concretizar a venda. Obviamente, não é isso que se espera, né? Não é isso que hoje, né, as empresas bem-sucedidas realizam no mercado. Então, a gente deve, né, avançar para além dessa orientação para vendas. Chegando, então, numa orientação de marketing, onde, então, eu realmente entendo aquilo que o mercado quer e vou procurar atender aquilo, né, que os meus clientes, ou potenciais clientes querem, mas a gente pode avançar ainda mais para o marketing societal, aonde, para além do público-alvo,
que a minha empresa atende, eu ainda proporcione benefícios para a sociedade como um todo. Então, eu posso ter produtos que atendam às necessidades dos meus clientes, mas também não vão prejudicar o meio ambiente, por exemplo, com embalagens, né, que podem poluir, né, ou não vou afetar públicos que tendem a ser mais vulneráveis, por exemplo, com crianças, né, então que eu tenho uma postura ética frente a esse público, né, que eu comunique de forma responsável as características do meu produto. Isso é que se entende, então, de um marketing societal, aonde ele tem preocupação, obviamente, com os objetivos da empresa, tem preocupação em atender aos clientes, mas tem uma preocupação também com a sociedade como um todo, com as consequências das atividades de marketing para todos os envolvidos, para todos os stakeholders, incluindo a sociedade de uma forma ampla. E a gente tem ainda uma contribuição, né, que foi feita aí pelo professor Kotler, uma figura importante da área de marketing, que é a questão do marketing 5.0, com o uso, então, da tecnologia. Esse é um aspecto, aliás, né, muito atual, obviamente, ele vem acompanhando aí a área já há bastante tempo, mas com o avanço das tecnologias, o avanço das redes sociais, o avanço da inteligência artificial, machine learning, né, de realidade aumentada, todos esses aspectos acabam, então, refletindo em um marketing onde eu trabalho com uma grande quantidade de dados e, dessa forma, eu consigo compreender melhor o meu cliente, consigo compreender melhor o meu mercado e, dessa forma, eu consigo personalizar a minha oferta, ou seja, oferecendo produtos, né? Quando eu falo produtos aqui, envolve não só produtos tangíveis, mas também serviços e atendam aquilo que o meu cliente quer de uma forma muito mais customizada. Então, hoje, o acesso às informações, né, disponíveis, que as empresas, por meio da tecnologia, vão captando no mercado, permite essa personalização. E dessa forma, isso pode ser um elemento bastante importante para a empresa, na medida em que ela oferece algo que está muito aderente àquilo que o cliente quer. E dessa forma, isso pode promover a satisfação do cliente. Mas, por outro lado, a gente deve entender que há um paradoxo nisso também, na medida em que, ao estar coletando informações, buscando oferecer um produto mais personalizado, eu posso também estar obtendo informações que talvez o meu cliente não saiba que está oferecendo e talvez está, então, né, sendo um pouco invasivo em relação ao cliente. Então, a gente vivencia esse paradoxo. Por um lado, o acesso à tecnologia permite essa customização, né? Permite, então, uma personalização da forma de atender, da forma de se comunicar, daquilo que é oferecido para os clientes, mas, por outro lado, a obtenção dessas informações pode, às vezes, ferir, né, prejudicar a privacidade dos clientes. E talvez eles não saibam que a empresa está obtendo esses dados e talvez não concorde. É claro que a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, aqui no Brasil, que vai regular essas questões, mas mesmo assim as empresas continuam, obviamente, obtendo informações e essas informações são importantes para as atividades de marketing das empresas. Mas existe esse paradoxo e esse é um aspecto, então, a se atentar, né? Quando a gente pensa das ofertas, então, da empresa para o mercado. Como eu disse, a gente tem os 4 Ps, né, o composto de marketing. É claro que quando a gente pensa, por exemplo, na área de serviços, a gente considera que outros Ps seriam necessários. A gente tem, por exemplo, o P de pessoas, que muitas vezes, então, o prestador de serviço ele vai estar em contato, os funcionários, os colaboradores daquele prestador de serviço vão estar em contato direto com o cliente, dessa forma
os colaboradores da empresa passam a assumir um papel muito importante. Nós temos ainda a importância do P de processos, né, na área de serviços, ter processos bem desenhados, bem executados, no intuito de atender o cliente, né, de forma apropriada, mas nós temos os 4 P's tradicionais, que envolvem o produto, aquilo que é oferecido no mercado, né? A gente tem o P de preço, que é aquilo que o cliente vai arcar, e nós vamos falar de cada um desses elementos daqui a pouco, né? Nós temos a praça, aonde, a conveniência, então, aonde e o horário, né, que nós vamos disponibilizar aquele produto para os clientes. E nós temos o P de promoção, que a gente pode considerar como a comunicação que é feita entre a empresa e o cliente. Esses elementos ainda permanecem tendo uma importância muito grande, mas é importante enfatizar aqui ah, que, obviamente, eles não devem ser geridos de forma separada, ou seja, é por meio da atuação conjunta, da atuação integrada desses elementos, né, do composto de marketing, no caso aqui os 4 P's, que a empresa consegue gerar valor. E observe, quando a gente diz aqui de gerar valor, a gente está falando de uma geração de valor para a empresa, na medida em que ela obtenha desempenhos, né, positivos no mercado, mas que gere valor também para o cliente, para a sociedade. Ou seja, que a empresa consiga satisfazer, consiga oferecer aquilo que o cliente deseja, aquilo que o cliente quer, mas que isso também, como nós dissemos, que isso possa trazer benefícios, né? Possa trazer resultados positivos para a sociedade, ou que pelo menos não traga nenhum aspecto negativo para outros envolvidos. Bom, quando a gente pensa então nos conteúdos da área de marketing, um aspecto, uma temática, né, um dos assuntos que é muito cobrado pelo ENAD diz respeito à questão da segmentação. Aliás, né, com o avanço então da tecnologia, com o uso aí, né, de grandes volumes de dados, cada vez mais essa estratégia tem avançado e proporcionado resultados bastante positivos para as empresas. Então, importante ressaltar, né, esse processo de primeiro segmentar o mercado, para que então eu defina, com base nesses diferentes segmentos, qual seria o público-alvo que a empresa quer alcançar, e com isso estabelecer o posicionamento, como a empresa quer ser vista no mercado. Então, quando a gente pensa na segmentação, nós podemos utilizar de diferentes aspectos para segmentar o mercado. Eu posso utilizar uma segmentação geográfica, baseada, então, por exemplo, né, nas regiões do Brasil, por exemplo, né, uma região Nordeste, região Sudeste. Eu posso ter uma segmentação geográfica considerando os estados, né, já que nós temos um país, né, como o Brasil, com dimensões continentais enorme, a gente está falando então de mais de 200 milhões de habitantes, e dessa forma nós podemos segmentar por estados, né? Nós temos diferenças significativas em termos de hábitos, de costumes, de preferências entre diferentes regiões do Brasil. É importante, esse é um processo, né, comum de segmentar em termos geográficos. Eu posso segmentar ainda em termos demográficos, considerando, então, por exemplo, gênero, ou considerando idade, ou escolaridade, ou renda, são aspectos demográficos que podem ser observados para se segmentar. Cada vez nós observamos, né, produtos segmentados por isso, por gênero, então, desodorante, shampoo, que é para o público masculino, que é para o público feminino, que é para o público infantil, né, para adolescente. É um processo de segmentação apropriado. Nós temos ainda a segmentação psicográfica, considerando, então, aspectos mais voltados para o estilo de vida, para os valores dos indivíduos,
E dessa forma, eu posso desenvolver produtos, por exemplo, ofertas, né, para consumidores, então, que são mais aventureiros, né, para consumidores, então, que, por exemplo, são mais tradicionais, por exemplo, né, consumidores que são mais hedonistas, que buscam, então, mais o prazer, né, que busca status, ostentação, por exemplo, né, ah, são aspectos psicográficos. Eu tenho ainda os aspectos comportamentais, né? Eu posso ter elementos, então, do comportamento do consumidor, por exemplo, né? Consumidores, então, que se dispõem a economizar mais, né? Ou comportamento do consumidor que, em relação àquele tipo de produto ou em relação àquele tipo de marca. Então, é importante compreender esse comportamento em relação àquela categoria de produto, de forma a segmentar com base nesse aspecto comportamental. Então, eu posso dividir o mercado, né, segmentar o mercado com base nesses diferentes aspectos e aí identificar qual é o meu público-alvo. Eu vou selecionar, então, esse meu público-alvo e aí procurar me posicionar, ou seja, como eu quero ser visto por esses consumidores, né? Eu quero ser visto, então, como uma empresa, por exemplo, que oferece produtos mais sustentáveis, ou a minha empresa vai ser vista, então, como aquela que oferece produtos que são mais tecnológicos, que são mais modernos, né? Ou eu posso buscar uma relação mais próxima e um posicionamento frente a um grupo mais segmentado, um nicho mais específico e buscar, né, um posicionamento junto àquele público, sendo visto então como uma marca, né, uma empresa que tem uma relação mais próxima com aquele segmento. Então, nós temos esses diferentes posicionamentos que a empresa pode adotar. Nós temos ainda um aspecto que também é uma temática extremamente importante da área de marketing, que envolve o comportamento do consumidor, que muda, né, de forma frequente, dessa forma as empresas precisam acompanhar esse consumidor, mas nós temos aspectos aí, fatores que vão interferir, né, nesse comportamento do consumidor, ou seja, nós temos aspectos culturais, né, que são elementos, então, mais amplos, como, por exemplo, né, a gente tem observado uma maior aceitação da diversidade, né, uma maior compreensão de grupos minoritários, né, são mudanças culturais, a preocupação maior com o meio ambiente, então isso tem interferido, né, em muitos consumidores em buscar, então, empresas que tenham um comportamento mais responsável junto ao meio ambiente. Nós temos ainda os fatores sociais, né, então, os grupos sociais têm uma grande influência na forma como nós nos comportamos, então, os grupos sociais aqui são desde os familiares, né, que tem uma importância muito grande. Nós temos os colegas de trabalho, os colegas né, de ensino, que vão interferir, os nossos amigos, que muitas vezes, então, indivíduos podem ter seu comportamento influenciado, moldado por esses grupos sociais. Nós temos ainda os fatores pessoais, né? Por exemplo, o estágio do ciclo de vida daquele indivíduo, nós devemos entender que nós, ao longo do tempo, passamos por diferentes estágios, então é comum que, por exemplo, né, no início, né, da nossa trajetória, nós vamos morar com os nossos pais, com nossos familiares mais velhos, depois, né, vamos estudar, conseguir um emprego e dessa forma é comum sair de casa para se casar, para um relacionamento amoroso ou mesmo para, né, ter a sua casa própria, alugar o seu próprio imóvel para morar sozinho, com amigos, né, com parceiros amorosos.
São estágios diferentes, né? E cada um desses estágios, então, né, a gente está falando aqui de aspectos pessoais, né? A gente tem ainda, mesmo o emprego, a ocupação que nós temos, é um traço pessoal do indivíduo, um aspecto, né, do indivíduo ali que vai interferir em como ele compra, então o papel que nós assumimos na sociedade, né? Isso molda também ou influencia, né, a forma como nós nos comportamos no mercado. E temos ainda os aspectos psicológicos, como nós falamos na nossa alimentação, né? Nós podemos, então, ter indivíduos que são mais voltados para status, por exemplo, né? E, portanto, podem procurar marcas que proporcionem esse status. Nós podemos ter indivíduos, então, que são mais altruístas e, dessa forma, são mais preocupados com o próximo, né, com o seu grupo, com seus amigos. Então, nós podemos entender que esses aspectos também vão moldar a forma como o consumidor se comporta no mercado. A gente deve entender ainda que o processo de decisão de compra ele passa por diferentes estágios, né? Desde o reconhecimento da necessidade, ou seja, quando nós temos a consciência de que precisamos comprar aquele produto, né? Seja para nos alimentar, seja para uma necessidade que surgiu, por exemplo, porque acabou aquele item, acabou o gás em casa, por exemplo, então estou reconhecendo que eu preciso comprar o gás. Então, é aquele gatilho inicial, né, do processo de decisão de compra. E dessa forma eu vou buscar informações em relação às alternativas que eu tenho, eu vou avaliar essas alternativas, né, considerando diferentes atributos para que eu então tome a decisão, efetive a compra e depois avalie aquela decisão, aquela compra que eu realizei. Então, nosso processo de decisão de compra passa por diferentes estágios de reconhecimento da necessidade, de busca de informações daquilo que eu devo comprar, de onde eu devo comprar, quais são as marcas, as empresas disponíveis. Eu vou avaliar aquelas alternativas, vou efetivar a compra, né, e depois avaliar aquela compra. A gente deve entender, então, também que após, né, a pandemia aí, houve mudanças significativas, a tecnologia passou a ter um papel muito mais importante, né? Então, hoje nós realizamos mais compras no ambiente digital, nós utilizamos a tecnologia para vários aspectos do nosso dia a dia e também para a compra. Então, o consumo digital avançou muito, né? O consumo desde por meio de plataformas, né, de produtos tangíveis que nós compramos, mas também de serviços. Nós compramos, então, cursos e realizamos o consumo daquele curso, né, pela internet, por exemplo, um curso de idiomas, né, ou um curso para aprender uma determinada habilidade, né. Ah, Nós hoje conseguimos ter atendimento médico, né? Ou seja, o serviço, então, na área de saúde foi liberado, né, ah, com a pandemia e permanece até hoje, então era um tipo de serviço que antes não poderia, né? E hoje é amplamente utilizado. Então, houve esse avanço em diferentes esferas, né? Nós temos hoje esse consumo digital, né? Desde o do streaming, por exemplo, né? Streaming de vídeo, streaming de música, né? Cada vez mais, então, o consumo digital fazendo parte aí do nosso dia a dia, e esse é um aspecto a ser observado, né? Bom, para além do comportamento do consumidor, uma outra temática que é comum que seja cobrada no ENAD diz respeito à pesquisa de marketing. Dessa forma, nós temos os diferentes tipos de pesquisa. Nós podemos ter desde a pesquisa quantitativa, que é baseada, então, na coleta e na análise de dados que podem ser quantificados, até a pesquisa qualitativa, que é mais baseada, então, em impressões, em percepções, em aspectos, então, que normalmente não vão ser quantificáveis,
A ideia, então, é muito mais ter uma interpretação daquilo que foi coletado, daquilo que foi observado. Nós podemos ter uma pesquisa exploratória de algo, então, de um tema, de um assunto, que a empresa ou quem está conduzindo a pesquisa ainda não tem um conhecimento mais amplo, e dessa forma ela se torna uma pesquisa exploratória para explorar, para conhecer melhor, e às vezes é comum que eu desenvolvo uma pesquisa exploratória no primeiro momento e depois eu realizo uma pesquisa descritiva. Na pesquisa descritiva, então, essa sim, né, eu vou descrever as percepções, o perfil, né, as impressões, as relações entre aquilo que eu estou pesquisando. Né? Eu tenho ainda uma pesquisa causal, aonde essa sim eu verifico então uma relação direta de causa e efeito. Né? Então, por exemplo, eu posso pesquisar o quanto a oscilação de preços interfere no volume comercializado da empresa. Então, é uma pesquisa causal. Né? Ah, experimento, né, um tipo de pesquisa que é comum utilizada, pesquisa causal. Uh, eu tenho a pesquisa, por exemplo, descritiva, aonde eu vou verificar, por exemplo, a satisfação dos clientes em relação aos meus produtos, em relação ao atendimento. Né? Hoje as empresas utilizam muito, por exemplo, o NPS, né? Que é uma pesquisa de satisfação, de avaliação, então, dos clientes em relação à oferta das empresas, que é um tipo, claro, de pesquisa descritiva. Nós devemos entender que a pesquisa de marketing, ela passa por diferentes etapas, desde a definição do problema, então, por exemplo, né, qual o posicionamento, qual a imagem que os clientes têm da minha empresa em relação às demais empresas concorrentes. Esse pode ser, então, um problema. Eu vou, então, coletar dados aonde eu defino ali os atributos que são relevantes da minha empresa, por exemplo, a marca, em termos, né, da qualidade dos meus produtos, do atendimento, dos preços, e vou comparar, então, esses atributos, por exemplo, em relação à concorrência. Então, eu posso aplicar um questionário, né, conduzir, então, um survey, né, um levantamento, para coletar esses dados, e aí, então, eu vou analisar esses dados e aí tomar a decisão. Né? Então, a gente deve sempre considerar que a pesquisa de marketing ela tem esse papel de apoiar a tomada de decisão. Ou seja, a pesquisa ela é uma parte, ela não termina nela mesma. Ou seja, os dados, as análises, as interpretações da pesquisa de marketing devem levar à tomada de decisão ou ao planejamento estratégico, né? Da empresa, então, refletir sobre mudanças que são necessárias, né, para a atuação da empresa. E como nós dissemos, né, cada vez mais os gestores de marketing hoje vão tomar suas decisões com base em dados. Né? Esses dados, então, podem ser obtidos por meio da pesquisa de marketing. Daí, esse papel estratégico que a pesquisa de marketing passa a ocupar. E sempre ressaltando que, com o avanço da tecnologia, cada vez mais se tornou mais fácil realizar a pesquisa de marketing. Afinal de contas, nós temos várias ferramentas de apoio à coleta de dados que são gratuitos ou paga-se um valor muito baixo. Isso permite com que praticamente qualquer empresa, independente do tamanho, né, dos recursos disponíveis, que ela tenha condições de realizar pesquisas e com o avanço também, né, da inteligência artificial, a análise desses dados também pode ser apoiada com o uso da inteligência artificial, que acaba, então, facilitando muito, né, essa análise de dados, mas, obviamente, a decisão é por parte dos administradores, dos gestores, né, que vão basear, né, nessa pesquisa de marketing.
Um outro aspecto, né, que a gente deve considerar diz respeito às estratégias de produto e marca. Então, as marcas, né, hoje têm um protagonismo imenso, né? Muitas empresas, então, hoje abriram mão do seu processo produtivo e hoje elas são basicamente gestoras de marca. Então, muitas, então, o elemento mais importante, o recurso mais importante que essa empresa tem é justamente a sua marca. Então, a gente deve entender que os produtos, eles passam por um ciclo de vida, que inicia, então, na introdução, né, onde a empresa vai ter um gasto maior com esse produto e receitas menores, então há um investimento ali da empresa nessa fase inicial do ciclo de vida do produto, na introdução. Então, é comum que os produtos, então, depois alcancem o estágio de crescimento, aonde, então, as vendas vão aumentar, né? O produto se torna, então, mais aceito no mercado e ainda a empresa demanda investimentos, né, para que esse produto, novo produto, se estabeleça no mercado até alcançar o estágio de maturidade, aonde a empresa obtém um retorno maior, né, onde a empresa tem uma lucratividade maior, uh, e aí não demanda tantos investimentos assim, até passar pelo estágio de declínio, onde a empresa tende a eliminar versões que não têm sucesso, né, que não estão sendo muito aceitas, focando naquelas que oferecem resultados mais vantajosos. Então, o ciclo de vida que foi desenvolvida há décadas atrás ainda é, né, um elemento relevante para se entender como os produtos são lançados no mercado, passam pelos diferentes estágios, e cada estágio desse, então, vai demandar estratégias diferentes e proporcionar resultados diferentes. A gente tem ainda a questão do branding, né, das estratégias de marca, aonde a marca, então, cria uma relação mais próxima de engajamento, e esse pode ser um grande ponto de diferenciação por parte das empresas. Nós temos marcas que são preferência, e nós temos marcas das quais os consumidores, inclusive, se tornam muito engajados com aquela marca, a ponto não só de falar as coisas positivas daquelas marcas, mas também de defender aquelas marcas, né? São os aí chamados advogados de marca. Obviamente, as empresas gostariam, né, que um maior número de clientes se tornasse a esse ponto, né? Não só satisfeitos, não só que ajudasse na comunicação dessas marcas para outros consumidores, mas que também se tornassem advogados. Então, a marca, né, se tornou um elemento extremamente importante de diferenciação no mercado. E por isso, as empresas investem recursos significativos para essa marca, né? Então, no intuito aí de posicioná-las no mercado, de comunicá-las, e dessa forma, diferentes ações são desenvolvidas para fortalecer essa marca, desde patrocínios de eventos, ações nas redes sociais, né? Parceria com personalidades, com influenciadores, até mesmo com outras marcas, no sentido de manter essas marcas em evidência e criar um relacionamento mais forte, mais duradouro com seus clientes. Portanto, a estratégia de branding, a inovação também, né, em relação às marcas, se torna aí um diferencial que as empresas buscam, né, e tem um papel extremamente relevante nas estratégias de marketing das empresas. Talvez um exemplo significativo aí, a Apple, né, das empresas mais valiosas do mundo. A Apple é um exemplo, né, de uma empresa que ela basicamente terceirizou boa parte da produção dela e ela se tornou uma gestora de marcas. E a gente vê
né, no mercado, consumidores, de fato, muito vinculados à marca Apple. Ela chega a ocorrer, né, de que quando ela comunica um novo lançamento, milhares de clientes, mesmo sem saber ao certo o que é aquele novo produto, já se dispõem a comprar aquele produto. A gente pode observar também que, tradicionalmente, os produtos da Apple, eles são mais caros do que os seus concorrentes no mercado. O que demonstra, e por outro lado, a gente tem um grande número de clientes dispostos a pagar mais caro por esses produtos da Apple, o que demonstra, então, a força dessa marca no mercado, né? Então, as estratégias aí de marca assumem um papel extremamente importante, né, na atuação do profissional de marketing. Outro aspecto ainda que a gente deve pensar diz respeito à precificação, né? Ou seja, eu posso ter estratégias de preço baseadas em custo, que é algo comum, eu verifico então, né, qual é o custo para que eu ofereça, produzir aquele produto e colocá-lo no mercado, e aí eu coloco um markup, né, eu coloco então a margem de lucro para aquele produto. Essa é uma estratégia comum, mas para a área de marketing, muitas vezes ela pode não ser a mais apropriada. Quando eu consigo precificar, então, considerando a concorrência, se torna um aspecto importante também de verificar se o meu preço é realmente vantajoso, ele é competitivo frente às demais ofertas da concorrência. Mas um aspecto fundamental na precificação diz respeito ao valor percebido. E aqui a gente retoma, então, a fala em relação à Apple, na medida, então, que ela consegue praticar preços mais caros no mercado e, mesmo assim, né, ter sucesso com seus produtos. Porque as pessoas percebem que os produtos da Apple, muitos dos produtos, então, da Apple, tem valor, oferece um valor superior. Quando eu, então, consigo compreender o valor, primeiro eu consigo oferecer um valor superior aos meus produtos para os clientes, e eu consigo, então, avaliar, né, esse valor junto aos clientes, eu consigo praticar preços, então, superiores à concorrência e não mais tendo um peso significativo na questão dos custos. Eu consigo, então, precificar baseado na disposição dos meus clientes em pagarem por um produto superior. Então, a gente pode sintetizar, né, que as estratégias de preço normalmente são baseadas nesses três aspectos: nos custos, na concorrência e no valor percebido, ou seja, nos consumidores, no mercado. É claro que o ideal é que eu utilize desses três elementos para alcançar a estratégia de preço mais apropriada. A gente deve ainda considerar a elasticidade da demanda, né? Ou seja, nós temos produtos que alterações de preço não vão aumentar de forma significativa o volume de vendas. Então, por exemplo, né, medicamentos. As pessoas não tendem a comprar medicamentos porque os preços reduziram, né? Por outro lado, quando os preços aumentam, as pessoas continuam comprando, né, aqueles itens, no caso, os medicamentos, entendendo, obviamente, que há uma necessidade daqueles preços. Então, mesmo com o aumento dos preços, a demanda permanece estável, né? Ela não altera tanto, o que demonstra, então, que, na caso daquela categoria, no caso de medicamentos, a demanda ela é inelástica, ela não altera tanto, né, com base nos preços. Mas, por outro lado, nós temos produtos onde há uma elasticidade da demanda e as empresas devem reconhecer e utilizar disso
nas suas estratégias de precificação. Então, um exemplo típico disso, né? Chocolate, por exemplo, né? Então, as pessoas, com a redução de preços, as pessoas consumirem mais chocolate. Da mesma forma, por exemplo, picanha, né? Então, tem muita gente que às vezes não consome, né? Picanha não consome tanta picanha porque o preço é elevado. Se eu reduzo de forma significativa, a tendência é que haja um aumento, né? ah, Proporcional, um aumento significativo da demanda por aquele item, no caso aí a picanha ou o chocolate, pela redução dos preços, o que demonstra, então, né, uma elasticidade da demanda. E um outro aspecto a ser considerado diz respeito às estratégias psicológicas, né? Então, a ideia, por exemplo, de utilizar o 90 centavos ou 99 centavos é uma estratégia psicológica comum, né? Então, um item, ao invés de ser R$ 10, eu coloco o preço, então, de R$ 9,90, por exemplo, né? As pessoas entendem, né, isso acaba tendo um efeito significativo de que um preço de R$ 10, apesar de ser só 10 centavos, nós, enquanto indivíduos, nós consideramos que está longe, digamos assim, de R$ 10, né? Então, nós temos essa estratégia de precificação de recorrer a esse elemento de não utilizar preços arredondados, de recorrer ao 90 centavos, ao 99 centavos, né? Então, um produto que custa aí R$ 98, a gente tem a impressão que está longe de R$ 100. Ao contrário, né? Se colocar o preço lá, R$ 105, por exemplo, ou R$ 100, né? A gente, psicologicamente, a gente acaba entendendo que há uma diferença grande, embora, quando de forma racional, obviamente, não há essa diferença tão significativa. Outro aspecto ainda, quando a gente pensa de estratégias psicológicas, diz respeito, por exemplo, à ideia de raridade, de escassez. As plataformas de comércio eletrônico utilizam muito disso, né? A ideia, então, de que só restam mais 2 unidades, essa é a última unidade, ou a promoção acaba daqui a 2 horas, acaba, né, daqui a 2 dias. Essa ideia de escassez, seja, né, de produto disponível, seja de tempo, acaba tendo um efeito psicológico para a gente acabar comprando, né? Então, é uma estratégia utilizada pelas empresas, né, de precificação. Outro aspecto ainda que a gente deve pensar é a precificação dinâmica, né? Hoje, com base na tecnologia, possibilita isso, de ter alterações de preço de forma muito rápida, de forma muito dinâmica, de acordo com a demanda, né? O horário, né, o dia. Então, um exemplo disso é na saída de um show lá que reuniu multidões, você tende a pagar, por exemplo, né, por um aplicativo ah, aí de mobilidade urbana muito mais caro de que no outro dia, né, ali fazendo o mesmo trajeto, aonde não vai ter essa multidão. Outro aspecto ainda diz respeito ao P de praça, né? A distribuição aí, ah, as empresas utilizando, né, de diferentes estratégias, desde utilizando canal direto, ela mesma, né, comercializando seus itens, e a tecnologia propiciou muito isso. Então, a gente observa muitas marcas que antes utilizavam de revendedores, agora elas também comercializando os itens diretamente, é um canal direto, né, de venda, mas obviamente a gente tem o canal indireto que envolve atacadistas, varejistas, né, as plataformas aí de comércio eletrônico, que tem um papel muito importante. Então, a forma de distribuição vem se alterando muito, né, e a ideia de multicanal, de utilizar de diferentes canais para atender o mesmo cliente. Então, é comum que a gente observe empresas que têm lojas físicas, mas que também vende por aplicativo, vende pelo seu próprio aplicativo, vende por telefone, vende pelo WhatsApp, né? A ideia é de multicanal, né? Então, nós
devemos entender que públicos diferentes têm demandas diferentes. Tem clientes, então, que preferem comprar em lojas físicas, né? Já outros, então, preferem comprar na comodidade lá da sua casa, por meio de aplicativos, por exemplo. E a empresa, então, atenta a isso, desenvolvendo estratégias, né, de multicanal, ou seja, mais de uma opção para levar os seus produtos até o consumidor. A gente deve ainda ressaltar que quando a gente pensa na distribuição, a gente está falando aqui da conveniência, ou seja, de tornar o produto disponível no local e no horário que o cliente quiser. Essa é a ideia da distribuição, da praça, ou seja, da disponibilidade, da acessibilidade, né? E dessa forma, eu posso recorrer a diferentes canais para atender esse cliente no horário, na forma que o cliente deseja, né? Dessa forma, então, a gente tem essas tendências, né, do e-commerce, né, que hoje é uma infinidade de empresas atua no comércio eletrônico, né, procurando atender os seus clientes, seja de forma direta, seja por meio de outros revendedores, né? A ideia do Omnichannel, né, e aí de diferentes estratégias de canais, né, e preocupados com a experiência do cliente. Esse é um aspecto, aliás, uh, que pode ser cobrado, né, na prova, já que hoje esse é um termo aí que está entre os mais abordados, né, quando a gente pensa nas atividades de marketing das empresas, de proporcionar uma experiência agradável para o cliente. Essa experiência pode ser um atendimento diferenciado, pode ser uma entrega rápida, pode ser um site, né, um aplicativo que possui funcionalidades que sejam eficientes, que sejam apropriadas, que atendam o cliente de forma adequada, né? Ou pode ser uma loja física que proporciona uma experiência diferenciada para o cliente. Nesse sentido, essa experiência pode ser um atendimento mais personalizado por profissionais preparados, né, treinados para proporcionar esse atendimento diferenciado, mas pode ser uma experiência da qual o cliente tome frente, ele execute. Dessa forma, cada vez mais a gente observa também o autoatendimento, né? Ou seja, o próprio consumidor entra no estabelecimento, escolhe os seus itens, paga e vai embora, às vezes sem nenhuma interação com os funcionários, e pode ser aquilo que o cliente deseja. Então, essa experiência do cliente pode ser também por um layout apropriado, por uma tecnologia no ambiente de loja, né? Que seja adequada, que de fato traga satisfação e atenda aquilo que o cliente quer. Essa experiência do cliente passa por esse aspecto também, né? De proporcionar um ambiente, seja virtual, seja físico, que atenda aquilo que o cliente quer, seja pela rapidez, seja pela facilidade, seja por uma experiência sofisticada. Obviamente, isso vai depender do público, né, alvo da empresa, do posicionamento que a empresa quer atender. A gente tem ainda o P de promoção, né, a comunicação. Então, a gente observa, né, que hoje a comunicação, o marketing digital avançou muito, nós somos bombardeados, de certa forma, né, hoje no dia a dia, por diferentes ações de comunicação por parte das empresas, e por isso muitas vezes nós queremos desconsiderar, né? Então os clientes muitas vezes são indiferentes às ações de comunicação. Isso torna então um desafio da empresa criar ações de comunicação que sejam diferenciadas e que desperte o interesse dos clientes para ter acesso àquela comunicação, seja um vídeo, né, um anúncio só de áudio, seja um elemento, por exemplo, né,
fora da residência, um backbus, né? Uh, um outdoor, mas que desperte o interesse, né? A curiosidade do cliente e que comunique algo que seja coerente, né? Por parte da empresa. Então, a necessidade aí de ter uma comunicação integrada. Esses diferentes elementos da comunicação, né, do P de promoção da empresa, atuando de forma conjunta para que a empresa, de fato, leve, né, a mensagem que ela deseja de forma coerente, né, e que, de alguma forma, vai impactar o cliente, que ele consiga memorizar aquela mensagem e que aquilo, então, leve ao que a empresa deseja, seja melhorar a imagem da empresa, seja comunicar um novo produto, né? Então, que o consumidor passa a ter conhecimento daquele novo produto ou alguma outra estratégia da atividade da empresa. E, por fim, quando a gente pensa aí nesse marketing contemporâneo, né, e sustentável, então, a necessidade de desenvolver um relacionamento com o cliente, então, só reforçando, né, a, a preocupação não deve ser só na concretização da venda, lembrando que, para muitos negócios, essa venda pode e deve ser repetida, ou seja, para muitos segmentos, categorias de produto, a empresa vai vender, né, o mesmo item diversas vezes para o mesmo cliente. Da importância de se desenvolver esse relacionamento mais próximo e, com isso, compreender melhor esse cliente e oferecer algo que seja, de fato, venha atender aquilo que o cliente deseja. Nós falamos, então, dessa experiência, né? Então, cada vez mais as empresas investindo de forma que o produto por si só também possa trazer uma experiência diferenciada para o cliente, mas que essa oferta da empresa também tenha um propósito, né? Nós temos visto, então, diversas empresas que vão basear a atividade, as estratégias de marketing dela, também em propósitos, né? Seja a preocupação com o meio ambiente, seja a preocupação com a diversidade, com públicos mais vulneráveis. E hoje o mercado reconhece, valoriza e busca empresas que tenham esse propósito. Cada vez mais, então, os clientes são hoje mais críticos frente à postura das empresas. Hoje os clientes são mais bem informados, eles têm diferentes elementos para externalizar, seja a satisfação, seja a insatisfação com relação a determinadas marcas, a determinadas empresas, e dessa forma a empresa deve buscar esse propósito e ser coerente com aquilo que ela comunica, com aquilo que ela faz. Ou seja, que tem essa responsabilidade social, que tenha essa postura ética nas suas atividades de marketing, que comunique, de fato, aquilo que é a realidade das suas ofertas, da sua postura, já que, né, se há essa discrepância entre aquilo que ela fala e aquilo que ela faz, o mercado vai reconhecer aquilo e pode, muitas vezes, né, acabar com a imagem da empresa. Então, sempre buscando, então, esse marketing de uma relação mais próxima com o cliente, de forma respeitosa, de forma ética, né, no intuito de desenvolver essa proximidade. Sempre ressaltando também que os clientes, quando a empresa desenvolve esse relacionamento próximo com seus clientes, esses clientes, então, podem ajudar a empresa, não só falando bem da empresa, né, ajudando a divulgar os produtos, ajudando a defender a empresa quando alguém, então, vai questionar a empresa, mas também dando feedback para a empresa para que ela possa melhorar suas atividades. Então, há vários exemplos, né, de empresas que melhoraram seus processos, melhoraram seus produtos com base na avaliação dos clientes, com base nos comentários feitos pelos clientes. Ou seja, há uma cocriação. Os clientes, então,
né, vão ajudar a empresa a criar valor para os próprios clientes e para a empresa. Então, essa parceria, né, que a empresa pode e deve desenvolver junto com seus clientes, no sentido de atendê-los de forma mais apropriada e de forma ética. Muito bem, pessoal. Agora vamos passar aqui para questões dos últimos ENADs. Então, nós temos aqui essa questão que vai falar sobre o uso aqui de dados, né, como nós comentamos, cada vez mais a tomada de decisões pautada em pesquisas. Então, aqui, a questão traz, então, né, uma clínica de estética que fez uma pesquisa de satisfação, né, ali com 8 atributos, e aí foi dado um grau de importância para esses atributos, né, e também uma nota de desempenho, ou seja, os clientes consideravam, então, quais eram os atributos mais importantes e como era o desempenho da empresa em relação àqueles atributos. Então, nós temos aqui uma escala de importância, que vai de 1 a 4, né? A nota menor, então, 1, maior nota que todos os clientes dessem, né? Seria 4. E aqui nós temos o desempenho, ou seja, qual que é a percepção, a avaliação que os clientes dão em relação àqueles atributos. E aqui nós temos os atributos. Então, de cara, a questão já nos auxilia aqui, elencando, então, quais são, já colocou, né, em ordem decrescente, quais são os atributos mais importantes. E de cara a gente vê aqui, então, que o serviço feito de maneira correta da primeira vez é o item com maior importância, né? E, por outro lado, quando a gente observa o desempenho, a média de desempenho, olha só, o atributo que é mais importante tem uma das piores notas, na verdade, a penúltima nota com pior desempenho. Então, quando a gente cruza esses dados, a gente vê que a prestação do serviço é muito importante para os clientes, mas tem um desempenho muito ruim, ou seja, claro que aqui é onde precisa melhorar. Dessa forma, então, nós temos as opções aqui, ó, ofertar serviços adicionais, não falou nada disso, de serviços adicionais, né? Está falando do serviço feito de maneira correta da primeira vez. Mudar a localização, não falou dessa questão, né? Adotar um padrão de atendimento mais ágil, não falou também de padronização de atendimento, nem falou de questão de agilidade, né? Aqui a gente tem atendimento rápido, é relevante, é importante, mas a nota é muito boa. Então, não é esse aspecto, né? E aí a gente tem a nota, a alternativa D aqui, buscar a execução de serviços sem erro, ou seja, é isso, né? Não errar na prestação de serviço. E tem a alternativa, então, é aqui ampliar as ações de comunicação de serviços, que também não diz respeito a essa questão de comunicação, né? Que vem falando de informações sobre o serviço aqui, é com menor importância. Portanto, a opção correta é a D, né? Buscar, então, a execução de serviços sem erros. A gente tem uma outra questão aqui, falando, então, novamente a questão de tomada de decisão, né? Então, uma fornecedora de itens de limpeza doméstica para o supermercado optou por mudar o posicionamento. Olha só, mudança de posicionamento, né? É uma temática comum, né, no ENAD. De escala para o de diferenciação, né? Ou seja, se antes era um grande volume, né, escala, agora a diferenciação. Para produtos, então, diferenciados, de melhor qualidade, que ofereçam uma experiência melhor, investindo em matérias-primas mais eficientes, que melhorem o desempenho, a performance dos produtos, por meio da diversidade de fragrâncias e embalagens, visando atender clientes com maior poder aquisitivo, ou seja, está alterando o posicionamento e o público-alvo. Então, vamos às alternativas. Para comunicar as estratégias, então, de o P de promoção, né?
Observe a mudança de posicionamento junto a uma tomada de decisão de comunicação. Para comunicar a sua mudança estratégica de forma a reforçar a sua nova posição de diferenciação, a empresa deve priorizar grandes investimentos em mídias de massa, como televisão e jornais. Bom, essas mídias, na verdade, têm perdendo força, né? E talvez não seja o caminho para se atender, se alcançar a esses clientes com maior poder aquisitivo. Depois vem aqui, aguardar que os efeitos sejam percebidos pelos consumidores e assim alimentar o efeito boca a boca entre os consumidores, explorando o efeito surpresa. Bom, o boca a boca é um elemento muito importante, mas a empresa está alterando o seu posicionamento e a questão aqui diz respeito a comunicar a sua estratégia, essa mudança estratégica. Então, não vai deixar, não vai ficar de forma passiva, né? Então, vem aqui, investir em treinamento dos funcionários e aperfeiçoamento dos produtos, mantendo ao mesmo tempo a estratégia de comunicação de posição anterior para justificar os novos investimentos. Obviamente, está errada quando diz respeito aqui à estratégia de comunicação da posição anterior. Não dá. Se ela mudou, né, ela está mudando o seu posicionamento, agora ela tem que comunicar essa posição, esse posicionamento dela de forma diferente. Aí vem aqui, manter o escopo amplo de comunicação, funcionários, clientes com maior poder aquisitivo. Aqui já tem algo errado também, né? Afinal de contas, ela está mudando o público-alvo. Vem falando aqui de atender clientes com maior poder aquisitivo, né? De forma a mudar de posição estratégica na medida em que haja demanda por diferentes públicos. Então, ela precisa comunicar de forma diferente, né? E a gente vem para a E, que tem uma pegadinha aqui também, né? Olha só, a importância, então, pessoal, de lermos a questão completa, né? E estarmos atentos a ler todo o conteúdo de todas as alternativas. Então, olha só, vem aqui, apresentar os novos produtos ao público interno, o que é algo importante. Afinal de contas, os funcionários também é um elemento de comunicação importante por meio de reuniões com os funcionários, e olha só, e ao público externo. Então agora está comunicando com os dois públicos, o interno e o externo. Bacana. Por meio de comunicação segmentada, olha só, agora sim, né? E reforço do caráter premium, né? Da diferenciação que ela então estava propondo, né? De seus novos produtos. Então, a alternativa correta é a E, certo? Muito bem. Agora aqui uma questão sobre pesquisa de marketing, bem tranquila, né? Basicamente, o que ela aqui a gente tem que entender o que é uma pesquisa qualitativa e o que é uma pesquisa quantitativa. Então vamos lá. A pesquisa de marketing inclui identificação, coleta, análise, disseminação e uso de informações, e cada fase desse processo é importante. Identificamos ou definimos o problema ou oportunidade de cada pesquisa de marketing e, a seguir, determinamos as informações necessárias para investigá-lo. Como toda oportunidade de marketing, se traduz em um problema de pesquisa a ser investigado. Os termos problema e oportunidade são usados de forma intercambiável. Em seguida, identificam-se as fontes relevantes de informações e avaliam-se os métodos de coleta de dados com sofisticação e complexidade variadas em função da sua utilidade. Os dados são coletados pelo método mais adequado e, posteriormente, são analisados e interpretados para proporcionar as devidas inferências. Finalmente, as constatações, implicações e recomendações permitem a utilização das informações para a tomada de decisões de marketing e ações diretas. Muito bem. Observe, né, a prova do ENAD, ela sempre vem com esse texto, né, com algum elemento, seja textual ou não textual, para introduzir a questão. Ele vem, considerando o texto apresentado, assinale a opção que apresenta apenas procedimentos de coleta e de análise de dados qualitativos, que podem ser utilizados nas pesquisas de marketing. Ora, se é dados qualitativos, de cara a gente já elimina o survey, o levantamento, que tem o mesmo significado, que esses métodos, eles são característicos da pesquisa quantitativa. Da mesma forma, questionário. O questionário também
é um instrumento de pesquisa quantitativa. Então, a A vem questionário, a gente já elimina. A B vem aqui, survey, modelagem de equações estruturais, survey é uma pesquisa quantitativa, modelagem de equações estruturais é um método de análise de dados quantitativo. Aí vem aqui, pesquisa documental, histograma, diagrama de dispersão. Histograma e diagrama de dispersão são métodos de tratamento e apresentação de dados de pesquisa quantitativa. Então, também está eliminado. E aí vem a D, entrevistas em profundidade, que é um método de pesquisa de coleta de dados qualitativo, grupo focal, outro método de coleta de dados qualitativo, e análise de discurso, um método de análise de dados qualitativos. Então, portanto, a alternativa D é a correta. E aí vem aqui, observação participante, essa sim, é um método de coleta qualitativo. Mas depois vem aqui, levantamento de tendências. Levantamento é o mesmo termo, né, o sinônimo para survey, né, ou para aplicação de questionários. Portanto, é um método quantitativo. E análise preditiva também, normalmente está vinculada a pesquisas quantitativas. Então, a letra E está correta também. Com isso, a alternativa correta é a D. A gente tem aqui ainda uma questão referente à segmentação. Olha só, nós já tivemos sobre posicionamento e agora sobre segmentação. Portanto, são temáticas comuns, né, abordadas então na ENAD. Então, vem aqui. Conhecer bem o consumidor é princípio básico para qualquer marca e pode ser também um grande diferencial na hora de ganhar mercado. É exatamente essa a principal vantagem das marcas regionais em relação às de atuação nacional. Muitas marcas podem ainda não ser reconhecidas pela maioria dos brasileiros, mas já são responsáveis por uma boa fatia do mercado na região em que atuam. A regionalização das marcas é tão importante que muitas empresas nacionais e multinacionais mostram-se preocupadas em falar a língua do consumidor local, para não perder espaço para as marcas que têm, em sua essência, um importante elemento de diferenciação, a mesma origem do seu cliente. Então, diz respeito à segmentação e a questão da marca, né? Então, em relação à adaptação de marcas e produtos a contextos regionais, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, vem aqui, né? O fenômeno das marcas regionais é explicado pela segmentação demográfica. Não, né? Aqui a gente está falando de questões regionais, que aí seria uma segmentação geográfica, eles vêm falando pela explicação de segmentação demográfica. Não. Então, essa asserção está errada. E aí depois, por quê? A segmentação demográfica abrange critérios como sexo, idade e renda, importantes para o sucesso de uma marca ou produto no contexto regional. Então, aqui sim, né, os elementos para a segmentação demográfica estão corretos. Dessa forma, então, a gente chega na alternativa D, aonde vem falando, então, que a primeira está errada e a segunda é verdadeira, né? Bom, nós temos ainda essa questão de que, no esforço de gestão orientada à competitividade, a decisão baseada em informação é sempre uma referência de valor para os gestores mais eficientes e visionários. No contexto de grandes volumes de dados e com produção continuada nos meios virtuais associados ao conceito de Big Data, os gestores têm à disposição dados que permitem melhor conhecimento de concorrentes, consumidores, colaboradores, parceiros e outros agentes de influência e interação. No campo particular de marketing, essa realidade alcança o conceito de inteligência de marketing, com foco nas variáveis de mercado e em dados e informações, por exemplo, sobre consumidores e concorrentes. O segundo texto traz um debate sobre questões legais e éticas a respeito do uso de dados de consumidores atualmente acessíveis a diferentes tecnologias de prospecção, surgiu em decorrência da abundância de informações nas redes sociais. A venda de tais dados a empresas interessadas em melhor direcionar seus esforços de marketing, sem autorização da pessoa, pode vir a criar os mais diversos transtornos. A constante novidade dessas ferramentas e práticas dificulta a existência de referências legais de gestão e controle,
A base de decisão ética parece ser a referência central para os gestores. Então, observe, a tomada de decisão de marketing, conforme nós conversamos, pautada ou norteada pela questão da ética, pelo acesso a informações. Então, observe que está misturando diferentes temáticas numa única questão, o que é muito comum, né, no ENAD. E aí vem, considerando os desenvolvimentos relativos à inteligência de marketing, avalie as alternativas, as afirmações a seguir. Diferentemente da inteligência competitiva, voltada a dados externos, a inteligência de marketing se operacionaliza por meio dos sistemas de processamento de transações de dados internos da organização, de modo que, com o devido consentimento do cliente, são eliminados os problemas éticos no uso de tecnologia para melhorar as decisões de marketing com base em seus dados pessoais. Obviamente não está correta, né? As redes sociais têm sido objeto de reflexão no debate contemporâneo porque as tecnologias disponíveis permitem extrapolar situações, permitem extrapolar o interesse gerencial dos prestadores de serviços e gerar ações de marketing que, em algumas situações, não seriam permitidas pelos consumidores caso soubessem do uso dos seus dados. Correto? As ferramentas convencionais de inteligência competitiva, cuja aplicação abrange a inteligência de marketing, requerem cuidado e clareza no uso dos dados de mercado e dos clientes em potencial, sendo a disseminação de boas práticas, o uso de códigos de ética e a reflexão ética continuada, exemplo de práticas que minimizem problemas em um cenário de falta de referência legal. Portanto, a letra D é a correta aqui. E nós temos aqui, por fim, uma questão sobre o CRM, sobre a gestão do relacionamento com o cliente. Para que uma estratégia de CRM, Customer Relationship Management, ou gestão de relacionamento com o cliente, apoiada em recursos tecnológicos, seja capaz de atender seus objetivos, é preciso que a maioria das atividades da empresa esteja nela envolvida. Em geral, as estratégias de CRM têm como objetivo principal criar uma visão de 360 graus do cliente, ao mesmo tempo unificada e multidepartamental. O segredo do CRM de sucesso é uma filosofia e uma cultura comercial voltadas para o cliente e que garantam que toda atividade da empresa esteja a serviço das necessidades dele. O CRM primeiro deve ser feita a análise da qualidade e da eficiência dos processos relacionados aos clientes e depois esses processos devem ser eliminados, atualizados e redesenhados ou criados novos processos, conforme necessário. Não é possível automatizar uma via de escape dos processos ruins. O mosaico de informações resultante é então usado para criar e automatizar processos que identificam, descrevem e valorizam os clientes. O CRM permite captar, permanecer próximo e reter os clientes para a organização. Muito bem, então diz respeito ao uso de uma ferramenta tecnológica para fortalecer, para aproximar, né, o relacionamento com o cliente. Em relação a esse texto, avalie as afirmações a seguir. A CRM é utilizada como uma unidade de armazenamento, de armazenagem dos clientes. Não, está errada, né? A CRM exige integração dos processos relacionados a clientes. Correto, né? Há clientes rentáveis e outros não rentáveis. E a CRM é um meio de distingui-los. Correta também, né? Nas empresas, a CRM visa o melhor gerenciamento dos recursos tecnológicos. Não, o papel não é esse, né, de gerir recursos tecnológicos. Portanto, a alternativa correta aqui também a letra D, né? Está correta, então, as alternativas ali, as afirmações 2 e 3. Então, observe, né, pessoal? Dicas em relação às questões do ENAD. São questões longas, como a gente observa aqui, que demandam uma leitura atenta, com calma,
ler todas as alternativas, eliminar aquelas que não fazem sentido e refletir, né, aquela realmente que é correta. Bem, pessoal, seria isso então, né, para estar abordando nesse vídeo. Desejo a todos sucesso na prova do ENAD, né? Saibam que ao longo do curso de administração da PUC Minas, vocês todos, né, passaram por esses conteúdos. Então, vocês têm conhecimento desse conteúdo. Agora é com calma, se dedicarem, se esforçarem para fazer uma excelente prova. Sucesso para vocês, boa prova, e nós seguimos à disposição aqui. Grande abraço, professor Ramon. Sucesso, pessoal. Boa prova.